Bíblia. É difícil de encontrar, irmãos, mas eu acredito em você. Eu tenho fé que você vai conseguir encontrar. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Eita glória! Muito difícil de achar, né? Aleluia. Está depois de Gênesis, tá bom, irmãos? Depois de Gênesis, claro, né? Bem depois, né? Está depois de Mateus também. Está depois de João. Está depois dos Evangelhos. Está depois das cartas de João. Está depois de Judas. Está depois da Bíblia inteira, irmão. É o último livro da Bíblia Sagrada, amém? Você pode se colocar de pé em reverência à Sagrada Escritura para nós fazermos a leitura? Está escrito assim, Apocalipse 1, versículo 1. Está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Amém? Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz. Repita comigo: obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Amém. Somente até aqui. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Se tem um livro da Escritura Sagrada que mexe com o entendimento e com o imaginário do ser humano, esse livro é o livro de Apocalipse. No popular, o Apocalipse, para qualquer um que você perguntar, ele vai dizer que é o fim dos tempos, é a destruição de todas as coisas, é quando o mundo vai acabar, é quando vai acontecer o fim de todas as coisas, caos, destruição. Mas para nós cristãos, Apocalipse, ele tem um significado bem íntimo, bem particular. Porque nós sabemos que a palavra Apocalipse tem um significado de revelação. O livro do Apocalipse, a tradução, na verdade, é o livro, não do Apocalipse, mas o livro das revelações do próprio Deus para a vida do ser humano e para o fim dos tempos. Então, para nós ficou traduzido como Apocalipse. No dito popular é quando vai haver destruição, é quando o mundo vai acabar. Mas para nós cristãos sabemos que existe uma revelação de Deus, um alerta, um prenúncio daquilo que haverá de acontecer
momento do fim, o momento do fim dos tempos, o momento que Deus vai separar para si o seu povo, o momento que Deus vai levar para si o seu povo, os acontecimentos que haverão de acontecer. Parece um pleonasmo, né? Falar isso, mas realmente é dessa forma. E o Apocalipse ele tem esse sentido. Bispo, o senhor veio falar então hoje aqui do livro de Apocalipse, mas o senhor vai falar a respeito do quê? A respeito das cartas que João vai escrever às 7 igrejas. O senhor vai falar a respeito do livro dos 7 selos. O senhor vai falar a respeito das trombetas. O senhor vai falar a respeito do grande trono branco. O senhor vai falar a respeito de tudo que tem, ou de alguma coisa que tem aí dentro do livro do Apocalipse. Poderia, mas não é a direção de Deus para hoje. Hoje Deus me fez atentar para os primeiros versículos de Apocalipse. Antes mesmo de acontecer a experiência que João vai ter, de ser arrebatado em espírito, de ser tirado do seu próprio corpo e ser levado em espírito para as regiões celestiais do céu. Antes mesmo existe uma introdução para este livro, e essa introdução ela traz um breve resumo do que acontece do versículo 4 até o último versículo de Apocalipse. E essa introdução fala que o que está escrito nesse livro é a revelação do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa introdução diz que o Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo, Ele recebe essa revelação do próprio Deus Pai, que libera essa revelação para Jesus, e o anjo, e até mesmo em um determinado momento o próprio Senhor Jesus, vão levar essas revelações para a vida de João, que vai estar arrebatado no céu, enquanto o seu corpo físico vai registrar e vai escrever o que João está vendo e ouvindo dentro do céu a respeito do fim dos dias, do fim dos tempos. E o que me deixa maravilhado, e o que me deixa entusiasmado, e o que me deixa fascinado, é que existe coisas tão profundas, existem experiências disponíveis para nós, tão intensas, tão profundas, e que nós muitas vezes não nos dispomos a buscar um pouco mais, não nos dispomos a aprofundar um pouco mais no nosso relacionamento com Deus, a ponto de experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E é vontade de Deus revelar coisas intensas e coisas profundas aos seus filhos. Deuteronômio 29 deixa claro isso, que as coisas que estão encobertas, escondidas, elas pertencem somente a Deus, mas que as reveladas, ou seja, existe aquela porção
que Deus vai nos revelar que essa é para mim e é para você e é para os nossos filhos. É claro que muitos podem dizer que o que foi revelado é a própria escritura de Gênesis a Apocalipse, mas eu posso dizer para você que aquilo que Jesus disse que nós faríamos, as coisas que Ele fez e coisas ainda maiores, as coisas que são ainda maiores, muitas não estão nem registradas na Escritura Sagrada. Então Jesus abre uma infinidade de possibilidades para eu e você termos uma certeza: nós não servimos um Deus limitado, nós não servimos um Deus fechado dentro de uma caixinha, nós não servimos um Deus que pode só algumas coisas. Não, nós servimos um Deus grande, nós servimos um Deus poderoso, nós servimos o grande El Shaddai, nós servimos o grande Eu Sou, o grande poderoso Deus soberano, onipresente, onipotente, onisciente, um Deus que criou os céus e a terra e tudo que existe nela, um Deus que é o Criador de tudo. Nós não podemos limitar o nosso Deus. Nós não podemos colocar o nosso Deus dentro de uma caixinha. Nós não podemos nós não podemos diminuir o que o nosso Deus é. Nós não podemos. Quando você limita Deus apenas a ser o Deus da cura, você está pecando, porque Deus não é só o Deus da cura, Ele é também o Deus da cura. Aleluia. Quando você limita o nosso Deus a ser o Deus da prosperidade apenas, você peca, porque Ele é Deus da prosperidade também. Nós temos o mau hábito de diminuir a grandeza do nosso Deus. Nós esquecemos que quando a Bíblia faz menção do nosso Deus, ela diz que as nuvens são como o pó que sai dos seus pés quando ele anda sobre a terra. Quando nós diminuímos o nosso Deus, nós deixamos de crer que Ele é grande e que Ele pode vir saltando sobre os montes. Nós esquecemos que na palma das suas mãos estão escritos o meu e o seu e os nomes de cada um dos seus filhos. Pense se a mão dele é grande. Nós deixamos de lado a soberania e a força que o nosso Deus tem. Nós acabamos limitando a Deus. Nós temos essa inclinação para limitar a Deus. Não, isso Ele não pode. Eu vou morrer assim mesmo, com essa enfermidade aí. A medicina não tem cura. Deus, se Ele quiser, Ele pode curar, mas Ele não vai querer curar. É muito difícil. Não, a porta está fechada e não tem jeito. Para mim, não tem jeito. Não vai acontecer. Não, eu não vejo possibilidades para isso acontecer. Queridos, você limita a Deus, porque na Escritura Sagrada está recheado de exemplos de pessoas que dormiram de um jeito e acordaram de outro,
pessoas que dormiram prisioneiras e acordaram sendo governadores de reinos, pessoas que dormiram na cova dos leões, mas que acordaram mostrando que lá dentro um anjo fechava a boca dos leões e os leões não tocaram nele. Nós limitamos a Deus, mas a Bíblia está recheada de exemplos de garotos de pequena estatura que destruíram e derrubaram gigantes, que venceram batalhas. Nós acabamos limitando a Deus, esquecemos que com um grito de uma nação, as muralhas de Jericó tiveram que cair. Nós esquecemos que Deus, Ele abriu um mar vermelho inteiro, para poder passar uma nação, e a nação passou a seco. Nós nos esquecemos que quando Deus quer agir, que quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir, ninguém pode resistir. Agindo Ele, quem impedirá? Só quem está entendendo faz barulho santo aí e aplaude ao Senhor, porque Ele é digno de receber. Reparar os ganhos. Nós limitamos a Deus. Se tem uma coisa que incomoda a Deus, que irrita a Deus, é limitar Ele. Moisés está conversando com o próprio Deus na sarça que ardia em fogo. Deus está dando as diretrizes e as instruções. Aí Moisés pergunta: mas quando eu chegar lá, eu vou falar que quem me enviou? Deus diz: diga que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. A Bíblia não dá sentimentos nas palavras, mas quem tem o discernimento espiritual percebe quando Deus ele se exalta. Como por exemplo, quando Sara está na tenda e o anjo do Senhor está falando com Abraão, e os outros anjos eles estão ali comendo, e o anjo do Senhor diz que Sara daria luz a um filho naquela mesma época, no ano que viria. Sara lá dentro da tenda começa a rir, num sentimento de tá louco, esse anjo aí ele tá zombando. O anjo do Senhor, que nós sabemos que é uma teofania do próprio Senhor Jesus Cristo, vai falar com Sara. E sabe o que acontece? O que eu percebo? Que quando nasce Isaac, Sara vai lá e coloca o nome de Isaac na criança, porque Isaac significa riso. Ou seja, mais ou menos isso. Deus calou a minha boca, me deu filho, e agora eu ri dele, mas agora eu vou colocar o nome dele de riso, para eu nunca mais esquecer que se Deus quiser fazer, ninguém pode impedir. Haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Essa é a pergunta que a Bíblia faz, e é a pergunta que eu te faço. Existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Sim ou não, igreja? Não existe impossíveis para Deus. Então não limite a Deus. Então não limita o agir de Deus. Porque se você limitar realmente, você vai viver o limitado de Deus. Você vai viver o fragmento de Deus, e não Deus na sua plenitude. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? O livro do Apocalipse começa já nos revelando
no céu existe um mundo, existe uma complexidade. O livro de Apocalipse vai nos ensinar que no céu existem os 24 anciões, existe um trono, existe um cordeiro no trono, existe um livro com 7 selos, existem trombetas, existem anjos de todos os tipos possíveis, que existe, aleluia, um Deus, que existe o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá nos esperando, que tem toda uma atmosfera de glória, que existem seres viventes chamados querubins, que estão ali assistindo diante do trono de Deus, que existem coisas profundas, inefáveis, sobrenaturais. Vai nos ensinar isso. Então ele nos dá uma expectativa de que existem coisas tremendas disponíveis para mim e para você. Por que não buscar? Por que não acessar? Por que não? Para você ter ideia, eu vou te explicar o que acontece aqui. João é um dos discípulos de Jesus. É o discípulo que Jesus amava, é o apóstolo João, um dos apóstolos. Jesus agora morre na cruz, ressuscita, fica 40 dias com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Depois ele definitivamente ascende aos céus. Os apóstolos ficam na terra, levam adiante o que tinha que ser levado sobre o evangelho, ganham o mundo. Só que um por um vai morrendo, um por um, por causa do evangelho, vai morrendo, vão sendo executados por causa do evangelho. O único que vai chegar mais longe é João. Dizem os historiadores, não a Bíblia, que tentaram matar João por algumas vezes e não conseguiram. Daí vão aprisionar João numa ilha chamada Patmos. Vão aprisionar João numa ilha chamada Patmos. Agora ele é prisioneiro em uma ilha. E aí diz a palavra que no dia do Senhor, aí há uma grande dificuldade de compreensão por parte dos teólogos, que ninguém chega a uma conclusão exata. Uns dizem que era a época das festas judaicas, outros dizem que era o sábado do Senhor, por isso o dia do Senhor, outros dizem que era o momento da Páscoa. Cada um fala uma coisa. Eu acredito que era o dia do Senhor, o sábado do Senhor. E aí João está lá, prisioneiro, quando de repente, aí a Bíblia descreve, versículo 9, coloca aí: eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aí ele diz: eu fui arrebatado em espírito. Eu fui arrebatado em espírito no
dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Está lá o prisioneiro, num momento talvez de intimidade com Deus, quando Deus tira o espírito dele de dentro do corpo e leva para as regiões celestiais. Isso é arrebatamento de espírito. Uau! Existe isso, bispo? Existe. Acontece até os dias de hoje. Acontece muito. E nessa igreja acontece demais. E aí, quando ele está dentro do céu em espírito, ele ouve uma voz, como o som de uma trombeta, que fala para ele: escreve o que você vai ver, o que você vai ouvir, escreve num livro. E aí começa-se uma série de acontecimentos, depois você lê na sua casa. Uau! Tem isso, bispo? Tem. É para mim, bispo? É. Eu não sei a porção que Deus tem para cada um. Eu não sei as experiências que Deus tem para cada um. Mas Deus tem experiências sobrenaturais para cada um de nós. Deus, Ele quer nos dar algo a mais, algo mais profundo. Mas isso Ele só vai dar para quem quiser buscar mais profundamente. Nós não podemos esquecer que os 153 grandes peixes não estavam no raso. A Bíblia diz que eles estavam aonde? Mas mais no fundo. Coisa grande é para quem desce, coisa grande é para quem se aprofunda, coisa grande é para quem vai até o profundo, para quem busca o profundo. Aleluia. Coisas superficiais é para quem fica no superficial. Coisas intermediárias é para quem fica no intermédio. Aí quem decide o que quer da vida, quem decide o que quer para si mesmo, é você, somos eu e você. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Você precisa saber que existe o algo a mais, existe o profundo, existe o inefável, existe o inexplicável, existe o sobrenatural. Daí você querer mover no sobrenatural é outra história. Aí é você, aí é a tua decisão, porque Deus tem a porção dele na medida que você buscar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu sei que quando eu desço, quando eu vou no profundo, eu tenho acesso, porque Deus já me fez ver 1, 2, 3, experimentar 1, 2, 10, centenas de vezes coisas profundas e inexplicáveis. E eu posso dizer como Jó disse: um dia eu conheci a Deus de ouvir falar dele, mas hoje eu conheço
Deus, de ver, de andar, de enxergar, de experimentar o sobrenatural. E você também pode. Isso é para você também. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Busca. Se você buscar, se você procurar, se você bater, você vai achar, você vai encontrar e as portas vão se abrir. Só depende de você. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça.